Super N, primeiras notícias. A gente vai conversar agora com o professor Jorge Tassi, que é especialista em segurança pública, está sempre conosco aqui, nos ajudando a entender, a elucidar esses casos de violência. Bom dia, Tassi, bem-vindo aqui ao Super N Primeiras Notícias. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, Tassi, a gente acabou de ouvir, você ouviu conosco aqui as palavras do governador Fernando Pimentel, garantindo que tudo aquilo que foi feito pelas forças de segurança em Minas Gerais foi feito dentro dos protocolos, dentro daquilo que se exige. É verdade isso que o governador está dizendo? Que tipo de avaliação dá para fazer a respeito da fala dele? A situação é coerente nesse sentido. Foi um caso de flagrante delito, ele tem que ser levado imediatamente ao conhecimento da autoridade de polícia judiciária. No caso ali, provavelmente não havia uma unidade de Polícia Federal para lavrar um flagrante imediatamente, mas ele foi preso em flagrante. E como há competência federal, todos os autos devem ser remetidos para a apreciação da Polícia Federal, que, no caso, por se tratar de eleição, principalmente a presidente da República, nesse caso, a norma eleitoral deixa claro que a competência é federal. Na sua avaliação, depois desse atentado de ontem contra o candidato Jair Bolsonaro, o que muda? Ou o que deve mudar na segurança dos candidatos, sendo que a gente tem uma eleição muito polarizada, uma eleição violenta, e isso ficou tão explícito pra gente? Rodrigo, a grande questão diz respeito ao comportamento do próprio candidato, né? Nós vimos o candidato estava junto ao povo, imediatamente essa a grande realidade, carregado nos braços de pessoas. E dessa maneira eu acho é muito complicado fazer segurança para um candidato numa situação como essa. Por mais que existam policiais federais que estavam ali presentes, policiais militares que também estavam fazendo a segurança, nessa consideração, nessa situação, não há como fazer o controle daquilo que está acontecendo. Então, tem que ser revisto esse posicionamento. Nós estamos, infelizmente, num processo de embate social dentro dessa eleição, uma eleição muito acirrada, e é um processo maniqueísta, ou seja, um lado não gosta do outro, não suporta o outro e está brigando com o outro. Então a gente tem que avaliar bastante o comportamento dos candidatos também para sua própria segurança. Quer dizer, então, que não houve necessariamente uma falha dos policiais federais que estavam ali fazendo a segurança naquele momento. A gente já viu, essas imagens estão circulando pelas redes sociais, as emissoras de TV, nos nossos sites aqui, no supernoticiafm.com.br, no portal O Tempo, tem o vídeo do momento exato. Realmente é um mar de gente ali no centro de Juiz de Fora. Não dá para considerar que houve uma falha diante dessa circunstância que você está apontando. Impossível. É impossível fazer uma segurança plena de um candidato numa circunstância como essa. Quando há esse corpo a corpo do candidato, e isso acontece em eleição, a gente cai numa situação muito próxima de artistas, de outros dignitários, né? Que estão diante do seu público, e ali existem muitos sentimentos envolvidos dentro do processo. Tanto é que provavelmente não era um segurança que estava carregando o próprio candidato. Então é impossível você manter total processo de segurança, e pelo contrário, é mais provável que a pessoa realmente esteja em risco. Ela está vulnerável mesmo nessa condição. Nós estamos conversando com o especialista em segurança pública Jorge Tassi a respeito desse atentado sofrido ontem pelo candidato Jair Bolsonaro do PSL à presidência da República na cidade de Juiz de Fora. Ô Tassi, a gente viu em alguns momentos dessa campanha o candidato utilizando um colete à prova de balas. Ele até tentou esconder, mas a mídia flagrou em alguns momentos o uso por parte dele desse colete. Se ele tivesse usando o colete no momento desse atentado, poderia ter acontecido alguma coisa diferente, ou o colete ele é à prova de bala e a facada não tem muita coisa a ver? Bom, o colete à prova de bala com certeza seria um amparo, né, a situação em si, e talvez até conseguir auxiliar na contenção de hemorragias de forma leve, tá? Sim. Mas com certeza não é o anteparo específico para esse tipo de contenção. A arma, o instrumento arma de fogo, arma branca, né? Ele é pérfuro contundente, então ele tem uma característica diferente daquele para o qual a malha de proteção do colete foi produzida. Naturalmente ia dificultar a atuação da pessoa, mas ele não é indicado para esse tipo de armamento. Diante de tudo isso que você está contando aqui pra gente, está avaliando,
É necessário que nesse momento até de acirramento, como a gente tem na sua avaliação, que os candidatos mudem um pouco a postura de proximidade do eleitor? Como é que ficaria isso? Porque é uma faca de dois gumes, como se diz por aí, né? É muitas vezes o único momento em que o político tem acesso direto ao eleitor é na campanha, porque a gente sabe que muitas vezes depois que se elegem eles não gostam tanto assim do contato com o povo, com a população. Mas ao mesmo tempo também, diante desse acirramento que a gente vive, é preciso se pensar na segurança, na integridade de cada um. Como é que a gente resolve esse aparente impasse que existe, Tassi? Não há solução. Na verdade, o grande problema que nós temos nesse aspecto, até mesmo político, é que nós vivemos a política em nome de emoção. E essa emoção acaba fazendo com que as pessoas elas saiam do seu padrão de comportamento, tanto que alguns candidatos que mantêm distância, alguns políticos que mantêm distância do povo em determinados momentos, descem do palanque e vão abraçar as pessoas no momento que precisam de votos, né? E mudar o comportamento é necessário, sim. Principalmente porque esse acirramento político, ele demonstra que falta um pouco de maturidade nesse jogo político hoje, atualmente. Então, está muito acirrado esse relacionamento ideológico e a gente precisa tomar cuidado com isso. Não dá para fazer uma segurança bem feita numa situação como essa. A gente já viu algumas reações odiosas depois de ontem, tanto por parte de quem é mais ligado à esquerda, quanto por parte de quem é mais ligado à direita, que é inclusive o espectro político do candidato Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, depois desse fato de ontem, a Polícia Federal precisaria acompanhar todos os candidatos à presidência, ou pelo menos esses que estão protagonizando mais o debate eleitoral? Já desceu a ordem da Presidência da República nesse sentido. Então, é necessário mesmo? Porque o que acontece? Os partidos políticos com maior representação dentro do próprio Congresso Nacional, o governo federal cede imediatamente essa questão, segurança, desde que os partidos a sintam, ou seja, que eles desejem essa segurança. O candidato Jair Bolsonaro foi um dos primeiros a pedir essa segurança, então ele tem segurança desde o primeiro dia de campanha dele, da Polícia Federal. Agora, subiu a ordem do próprio governo federal para que essa segurança seja aprimorada, seja estendida a todos os candidatos, independentemente dessa solicitação. É muito necessária essa segurança, tá? Inclusive a segurança, ela não começa no próprio evento, não. A segurança, ela começa antes do evento. Você é obrigado a fazer uma análise para você determinar perímetros de segurança, ou seja, em que ponto a gente vai fazer o cuidado do próprio candidato, e esses perímetros basicamente é um círculo ao entorno do próprio candidato, onde você não permitiria que efetivamente algo acontecesse ou chegasse até ele. Só que infelizmente o ir para o povo transforma isso em algo bastante dificultoso, e a gente vê situações como essa, como já aconteceram em outros países, infelizmente. De maneira geral, para além desse planejamento pré-evento, como é que deve funcionar essa segurança feita pela Polícia Federal para esses candidatos a partir de agora? O que deve ser priorizado no momento de pensar a segurança deles? Rodrigo, a Polícia Federal já faz isso, tá? Em alguns aspectos. E aí, nesse sentido, é importante a gente fazer uma avaliação de quem é o candidato, exatamente o nível de embate político que existe por detrás desse processo, né? A carga ideológica que está envolvida e emocional que está envolvida dentro da própria manifestação em si, e depois fazer essa análise de percurso. Correr exatamente onde nós vamos caminhar, por onde, quais são as características, quais são as oportunidades de sair do espaço se for necessário. Só que realmente a gente volta, né, nessa tecla. O corpo a corpo está muito forte, porque as eleições são muito emocionais, literalmente é isso que está acontecendo, e a gente vê que é muito difícil conseguir manter esse sistema de segurança. Os setores de inteligência estão preparados para isso também, na sua avaliação? O setor de inteligência, ele consegue se preparar para aquela circunstância que ela é organizada previamente, que ela é trabalhada principalmente com uma organização por detrás. Então nós temos um partido querendo gerar esse tipo de conduta. Agora, quando é uma atitude individual, o setor de inteligência, ele não consegue ter uma profusão muito grande, uma indicação de que a coisa vai acontecer antes. Então ele trabalha sempre com probabilidades. E a probabilidade de acontecer algo nesse sentido, ela não é tão pequena, principalmente quando você tem esse corpo a corpo dos candidatos. Então é necessário ter essa força diferenciada na segurança presencial,
Mas ainda assim, era muita gente, é muito difícil, não há responsabilidade na segurança em si. Ô Jorge, pra gente encerrar, vamos falar um pouquinho do nosso quintal aqui, Minas Gerais e, enfim, da campanha, das campanhas ao governo do estado e aos governos do estado de maneira geral. Na sua avaliação, a gente pode ter um reflexo disso nas campanhas regionais localizadas, e isso mereceria por parte das corporações nos estados, principalmente onde a eleição tá mais debatida, tá mais acirrada, mereceria uma atenção assim de maneira geral agora por parte de todas as forças policiais nos estados, nos municípios, enfim, onde a campanha acontece, onde o embate acontece? Sim. Eu acho que é uma questão bastante importante a gente perceber que existe uma vinculação política por detrás de todos os candidatos. Essa vinculação política entre partidos, as coligações, elas são claras, são evidentes, as pessoas, elas reconhecem qual candidato, com qual afinidade no plano federal eles têm entre si. Então, é importante transformar essa questão, mas também é evidente que no plano estadual nós temos um acirramento também menor, né? Nós não temos hoje, pelo menos entre os principais candidatos concorrendo ao pleito, um candidato tão à direita e tão à esquerda, além daquilo que já está dentro de situação hoje, né? Então, nós não temos esse problema de uma forma tão grande, tão grave como a gente vê no plano federal. No plano federal, realmente, eu acho que todo o processo político que a gente vem acompanhando desde a saída da Dilma Rousseff no poder demonstra que as eleições serão totalmente emocionais. Muito bem, Jorge Tassi, especialista em segurança pública, sempre conversando com a gente aqui no Super N, nos ajudando a entender, a elucidar os casos de violência. Agora, lamentavelmente, um caso de violência cometido contra um candidato à presidência da República. Eu gostaria de te agradecer pela participação, pelos esclarecimentos. Bom dia e bom feriado, Tassi. Obrigado a todos, bom dia e muita paz no coração. É isso que estamos precisando, acima de tudo. Obrigado mais uma vez.